E aqui estamos nós com mais um podcast A Vida Como Ela É. O nosso programa favorito que vem aí sendo muito elogiado, principalmente pelos temas, a irreverência e também, é claro, pelos convidados que trazem de fato aquilo que a gente precisa escutar, né? E que melhora a vida da gente. É um prazer hoje trazer, né, estar aqui com vocês e, em especial, apresentar esse convidado que vai assim trazer, além de muita história, além de muita emoção, ele vai trazer alegria também, porque é o jeito, a personalidade que a Maggie Collor conta e quem também seus amigos e familiares podem contar com essa energia que nem sei como ele aguenta, nem sei como tem. Mas a gente já convive há bastante tempo e sabe que ela é muito genuína. Então apresento aqui nosso convidado de hoje da Vida Como Ela É, Roberto Batista. Olá! Muito bom dia, né? Bom dia para quem é de Bom dia, dia, de boa tarde, boa tarde, boa noite. noite para quem está aqui. E como é que tá essa alegria? Por favor, se apresente, seja muito bem-vindo no podcast A Vida Como Ela É. Obrigado, muito obrigado, né? Pra quem não me conhece, eu sou Roberto Batista, consultor técnico mais conhecido como Tio Rô, né? Já tenho 12 anos aí, ela falou que a gente já conhece há muito tempo, a gente fala que tem um pozinho aí na nossa vida. Já tem 12 anos aqui só de mag, então trazendo, né, sempre informações, sou cria daqui, sou cria da casa, então tudo que eu sei, tudo que eu aprendi é com vocês, e eu acho que essa energia que você também falou é essa troca, porque é aqui assim também, então a gente aprende também com aqui, né, com a nossa casa, e a gente só transparece, passa para todo mundo. Mas a gente sempre fala de 12 anos para cá, né? Uhum. 12 anos para cá, que a gente tem convivência, que a gente aprende, que a gente reaprende e sempre contando aí com a sua irreverência, né? E antes dos 12 anos, né? Existe já o Roberto, que não era tio Rô, que era Rô, que é Lelê, Que é Lelê. enfim, que continua sendo, é claro, né? Como é que é essa assim? E como que foi esse trajeto até então? Como foi a sua vida? Conta pra gente, porque eu acho que é uma curiosidade que a galera tem. Sim, verdade, concordo. Eu nunca falei muito da minha vida antes, né? Do que era. Quem era o Roberto. Na verdade, o Lelê, como todo mundo me conhece, né? Meus familiares me conhecem assim. Por mais que ninguém acredite, eu era uma criança tímida, né? Tudo que se alguém viesse falar comigo ou falar, viesse chegasse próximo a mim, eu me escondia debaixo das pessoas. Então eu não conseguia falar com as pessoas. Então não sei por que vinha essa timidez, mas eu sempre fui. Então eu não conseguia ter essa comunicação que eu tenho hoje com todo mundo. Eu falo que eu acho que é um pouco estranho isso, porque eu não entendo hoje o que era, mas eu sempre fui muito tímido. Tímido a esse ponto de não conversar com ninguém. Se eu não conhecesse a pessoa, eu não conversava com ninguém. Mas eu era muito trancado e muito, como eu falo, eu acho que por conta dessa timidez, o pessoal, todo mundo achava que eu era refém deles, né? Porque faziam, pintavam, bordavam da minha pessoa. Então todo mundo pedia, todo mundo mandava, E eu falava e você assim, falava sim, não tinha sim, não. sim, sim. Até que Isso a que idade, assim? isso eu tinha, já, acho que desde que eu me entendo por gente até os meus 16 anos. É, isso é importante porque, assim, é legal a gente trazer esse ponto de vista, porque a grande maioria aqui tem seus filhos, suas famílias, seus amigos, e alguém tão próximo para trocar uma ideia dessa, né? Para saber como é que a gente pode desenrolar. Sim, sim. Então, até os 16 anos, eu fui essa criança, né? Porque, querendo ou não, criança, ou é a pré-adolescência, né? Até a adolescência, na verdade, 16 anos, eu sempre fui muito tímido. Então, eu não conseguia conversar com ninguém que não fosse próximo a mim. Porém, veio aí, eu não sei porque também, não vou falar que eu acho que tudo aconteceu como mágica em minha vida. Porque aí, 16 anos, vem aquele estalo e fala, não, você tem que entender. Olha, Vera, antes de eu falar disso, deixa eu comentar uma coisa que é muito legal. Quando eu falei disso, né, que eu era muito manipulado, vamos dizer assim, por Isso, todo mundo, importante. que eu não sabia falar não, eu quase fui padre. Padre!
Não, tudo bem. Queriam me colocar. Eu você era é um da bom igreja. Porque... orientador, você é né, uma pessoa que orienta o outro, Sim, né? sim. Então, como eu era muito manipulado pelas pessoas, Mas eu não não é tão sabia falar. Não. santo assim, Não. né? Hoje. Então, queriam falavam que eu ia fazer teologia, falavam que eu ia fazer. Né? Porque eu era da igreja, eu fui criado com a igreja por conta da minha família também. Da minha mãe, que é muito católica. E aí, eu não sabia falar, não, eu estava indo pelo caminho. Ah, eu vou ser padre. Então, a igreja também já estava me influenciando muito, porque com 16 anos na igreja, eu era coordenador de grupos que tinha na igreja. Então, eu fui. Até que chegou esse estalo, eu vi que eu comecei a perceber que as pessoas me manipulavam muito, e eu, como eu não sabia falar não, veio falar, não, calma aí. Não é assim que funcionam as coisas. Vamos viver aí. E aí eu comecei a dizer não. Vi que o não também é libertador. Né? Que as coisas não são viver para os outros, é viver porque você gosta, porque é você. E aí eu comecei a ver a vida de outra forma, né? E me descobri também quem eu sou, né? Na verdade, não é que descobri. Eu acho que, tratando por isso, eu falo que eu acho que eu vivia na timidez por conta de quem eu sou e eu não sabia me expor a Você nada. diz com a relação à sua Sim. homossexualidade. Sim, sim. Então eu não tinha. Eu, voltando um pouco à história, falando da homossexualidade, igual, eu já vejo muitas pessoas falando que é uma opção. Oi! Ou você se escolheu a ser, né? Eu falo que desde os 4 anos, eu sonhava que eu estava beijando um homem. Como que uma criança de 4 anos de idade vai sonhar que estava beijando? Minha família tinha um costume de sentar na mesa parecida com essa. E com uma família pequena, né, de 5 irmãos, mais pai e mãe. Então eram 7 pessoas, né? A gente sentava e falava qual era o sonho que tinha na noite. Então, à noite, todo meu sonho sempre era beijando um homem. E você contava? Contava. E aí? Então, E aí vinha aquela coisa de repúdio, né? Não, não pode, isso é feio. Isso é feio o quê? Né? E aí eu acho que até os meus 16 anos, para eu, né, ter isso, eu acho que foi a timidez por conta disso. Também a família repudiava muito. Falava que não pode. Não, não é certo, não é legal. Né? Não pode. E aí, quando veio esses 16 anos, que veio esse tech, eu via que estava todo mundo me manipulando, eu falava, não, eu vou ser quem eu quero, eu vou ser quem eu, né? Quem eu sou, né? Quem eu sou, quem é o Roberto de verdade. E aí, foi quando eu comecei a ver outras coisas. Aí eu falo que eu acho que foram 2 anos de planejamento de como ser gay, porque tem aquela fase. Querendo ou não, você já tem 16 anos, mas você tem que se aceitar também. Acho que essa coisa de ver muito repúdio, você tem que descobrir muita coisa. Estava em obras. Assim. Tava na planta. Né? Pegou na planta. Peguei na planta, pois é. Aí começou a planta. Isso. A fundação. Sim, começou a Fundação Roberto Batista. E aí, até que veio aos 18 anos, até que eu vinha conhecer primeiro um homem. Foi a primeira coisa que, né, só aos 18 anos que eu fui sair, ter o primeiro relacionamento com outro homem. E até aí depois foram poucos na minha vida, e não foi tantos assim. Mas foi alguns. Bem pouquinhos, mas foram, de relacionamento. E aí depois disso, que eu mesmo assim eu ainda vim tímido, né, de algumas coisas, querendo ou não, a gente acaba pensando de como a vida vai ser, porque aí vem aquelas coisas, né? Ai, será que vão me atacar na rua? Ai, será que vão fazer isso comigo? Ai, será que vão fazer aquilo? Porém, eu me vi de uma outra forma, porque eu tenho voz, tenho jeito de másculo, como diz a sociedade, né? Eu não pareço ser, quem não me conhece. Ok. Então, pessoal, eu nunca sofri muito, eu não vou falar que eu sofri preconceito. Assim, você chegava nos lugares, estava tudo certo. Sim. E na igreja você nunca mais foi? Na igreja eu nunca mais fui. Porque aí também, né, depois de tudo isso que a gente vê, dessa manipulação, né? De todo mundo, porque querendo ou não, a igreja também estava me manipulando. A igreja também sabia o que estava fazendo, porque
falar que você vai ser, me colocar como coordenador com 16, 14 anos, até, né, a época que eu fiquei, era querendo me colocar responsabilidades. Eu falo que foi bom porque me trouxe a ter mais, como eu posso dizer, organização na minha vida, saber de responsabilidades, né? Claro, sempre a gente tem que encontrar o lado bom, né? Afinal de contas, você é um otimista. Né? Sim, Afinal das contas, você é também um um otimista. Né? otimista. Também. Também. E aí veio, aí eu acho que veio toda essa junção, sabe, de tudo. Me fez, eu falo, eu agradeço muito as coisas, por mais que eu era manipulado, eu agradeço muito porque hoje eu levo as coisas muito pro aprendizado da vida, né? Ai, Roberto, te fizeram mal. Tá, peraí, deixa eu descobrir o porquê, deixa eu saber o porquê. Vou tirar sempre coisas boas dali. É claro que muitas coisas a gente é, a gente sabe que a gente passou, né? A gente sabe das coisas ruins que acontecem na nossa vida. A gente sabe de momentos que a gente passou que não que puderam te fazer mal. É claro que eu falo assim, não é culpa só sua, né? É, você deixou acontecer aquilo, né? Mas peraí, foram momentos bons? Foram. Mas aí o resto passa. E a gente acaba vendo que a vida, de novo, né, eu falando disso, a vida, ela, às vezes você se choca, você se frustra com alguma coisa, mas às vezes também foi porque você deixou acontecer. Deixou acontecer. E o resto você vai levando como É felicidade da vida. autorresponsabilidade, você também, olha aqui, olha quanta coisa. Otimista, autorresponsável. E sabe o que é bem importante, assim, a gente colocar? Essa conversa clara, não é nem clareza, né? Sim. Mas é uma conversa bastante honesta. Porque hoje você atua com mais. Você está entre mais de 1.000 pessoas, ou até, né? Talvez você saiba um número mais exato que eu. Assim, e que certamente essas 1.000 pessoas, elas estão ali compartilhando com você os sonhos dela, os desejos, as frustrações, porque você é íntimo delas. Sim. E isso é uma coisa honesta da sua parte. Sim. Né? Então você traz hoje uma história para elas, que a grande maioria são mulheres, outra parte também, né, tem os gays, e que podem se identificar e aprender muito com o que você viveu. Sim. E é importante, eu acho que quando eu trouxe, né, a vida como ela é, eu queria que ela tivesse esse impacto, assim, para que as pessoas vivessem melhor, através da realidade da vida, né, que é assim. Então, eu não tenho que julgar, não tenho que recriminar, não tenho que abusar, não tenho que nada disso. Eu tenho que entender, né? E procurar ajudar e procurar estar ali. Então, acho que assim, você trazer essa história, então, eu acredito que muitas de nós, inclusive eu, que sou mãe, né? Um dia talvez você vó, não sei, vamos ver. Que a gente vai aprender com isso. Sim. A gente vai levar essa lição e quando tiver um filho tímido ou um neto tímido, e você também tiver, olha para ele, tenta entender, né? Antes de deixar que alguém recrimine ou você mesmo recriminar ou entender que é alguma coisa. Sim, né? olha, eu vou falar... A parte de religião, né? Sim. A religião às vezes condena demais e não era o papel dela, né? Não, acho que não é o papel de ninguém. Não é papel de ninguém, né? Não é só papel do juiz se você cometeu um crime. Se você cometeu um crime, né? Até então, a homossexualidade no Brasil não é crime, graças a Deus. Mas, ninguém vai pra forca por isso. Amém. Mas eu acho que assim, né? Quando se fala de timidez, muitas vezes não vou falar e generalizar que é a homossexualidade. Só que tem aquela pessoa que ela é reclusa por si mesmo, por si só. Só que uma coisa que eu falo, assim, agora falando do ato mais familiar, o que falta é isso que você falou, é conversar. Eu nunca tive isso. Chegar para você e falar assim, olha, por que você é assim? Por que você não fala? Ou por que você só fala assim, não fala não? Vamos entender, vamos aprender. Nós juntos, eu como mãe ou eu como pai, não tive. Nunca tive. Então, eu acho que eu falo que eu também sou... o adulto que eu me formei hoje, eu falo que muitas vezes eu fui sozinho. Você fez sozinho? Eu fiz tudo sozinho, sabe? Olhando, eu aprendi, observando como é que tinha algumas coisas, né? como um bom geminiano. Como é que funciona. Então, eu sou muito observador, né? Eu fui vendo a vida a partir do momento que eu falei do estralo lá. Eu acabei, como você disse, observando as coisas, observando a vida. Vendo que
não é o ruim que eu pensava. Eu acho que por isso da timidez. Que às vezes falar com pessoas é legal, ela vai te ensinar muito, sabe? Só que quando não, você não tem também, eu acho que um apoio familiar, que é uma coisa que eu também não tenho até hoje. É porque é difícil mesmo, né? A sua Ah, mãe, não, sim, eu uma falo que pessoa é já outras idosa, outra épocas, foi época, né? criada de outra Tem forma, outros né? conceitos e que a gente, e cabe a nós que vamos vindo depois que a gente melhore isso, né? Sim, Porque sim. São se a outros gente não, tempos também. se a gente não, a finalidade é construir uma humanidade melhor, né? Sim, Humanidade sim, que sim. cabe em todos os Ou, seres humanos, eu acho que independente de qualquer coisa. que sejam Independente, humanos, que sejam né? humanos. Agora aqueles que É uma coisa que eu falo isso pra todo mundo quando você falou que eu sou íntimo dos artistas, né? Que eu sim. acabo sabendo de toda a história. É o respeito, sabe? Pelo ser humano, não é por eu ser quem eu sou. E essa coisa deles te trazer, te sobrecarrega, assim, você já parou para pensar assim? Quando te sobrecarrega, né? Porque eu acredito que sim, né? Um momento a gente, né, não acaba tendo um momento que você quer a reclusão, né? Aí você recebe tudo isso. Como que você faz para voltar, para dar volta nisso aí? Olha, não vou ser sincero, nunca parei pra prestar atenção nisso. Né? Então, Mas, pare para prestar atenção e depois você fala no stories o que você com faz. certeza, vou falar. Pode deixar. Agora tem os conselhos do tio Rô, relaxa. Isso, fora dos conselhos de profissional, você fala, olha, o conselho, quando você estiver cheio. Mas o que acontece, eu acho que é assim, pra mim, não é que eu vou falar, não é porque eu também depois que eu aprendi a falar o não, eu fiquei uma pessoa, sei lá, não vou nem falar chata, porque eu acho que não Não, não existe um pouco é. essa palavra pra mim. Mas eu sempre escuto, não é que eu não dou atenção para aquelas pessoas, mas eu consigo, eu acho que, pegar a informação, eu resolvo naquele momento e depois ele some, sabe? Porque não é que, como eu falei, não é que eu não estou dando atenção e eu não dou importância. Então a gente acaba resolvendo Você todas as coisas. soluciona, Às vezes ok. soluciona ou dou aquele conselho, né? Soluciona, é uma solução. Né? Que estava E ao seu alcance, né? Porque sim. também tem essa, né? Ah, Às sim. vezes, quando as pessoas entendem que a gente pode mais do que a gente pode. Que a gente Então. deve mais do que a gente Gente, mas pode. o que a gente pode? Não, não pode. Isso não pode. Isso não pode. Isso não pode. Mas é aquilo. Dentro do alcance mesmo, sim, claro. Eu tento ajudar e fazer isso falando da parte pessoal, né? De cada um. Ajudar naquilo que eu posso. E depois eu acho que eu abstraio, assim, sai. Eu acho que não é por isso que eu não sobrecarrego tanto, não é? Mas é claro que tem histórias que a gente fica pensando, né? Fica pensando, fica, leva para casa, na cama, né? Fala, ai, E meu aí a Deus. gente tem que fazer uma corrida para ir para um ar livre para E, pensar do outro lado. e assim, você falou que você queria ser padre um dia, Não, né? não Queria queria não. não. Você estava sendo orientado a ser padre, então na sua cabeça você imaginava ser um padre, né? E aí, assim, você ainda tem algum sonho? Acredito que tenha, né? Mas ou quais são? Você tem algum sonho que você quer compartilhar aqui? Porque você é uma pessoa, mais uma vez, né? A gente traz aqui para a gente ter objetivo, sair daqui alegre, né? Quem assistir aqui falar, né? Sair pensando o que eu posso fazer. Sim. Então, o objetivo é esse. Então, se você contar um sonho, um só, né? Que você se sente à vontade. Olha, o meu próximo sonho ele está quase sendo realizado, né? Que todo mundo aqui interno já sabe que o meu barzinho já está saindo. O Mas eu sonho da sempre. casa O própria. sonho da casa própria. Então tá saindo, esse é um dos, né? Mas eu acho que eu sempre gosto muito de pensar pelo outro, sabe? Isso que eu acho que eu passei, eu não queria que ninguém passasse mais. Ou que eu passo até hoje, na verdade, né? Como eu falei que não apoia. Mas eu sempre presto que eu penso que as pessoas sejam felizes. A felicidade é aquela coisa que a gente tem um monte de coisa aí que vai rolar dentro, né? Então, essas pessoas que hoje a gente ainda vê racismo, é o que eu falo, eu não sofri, mas tem pessoas que sofrem até hoje. Por ser pele preta, por ser gay, por ser homo, ser tudo. Ser gordo, Ser gordo, ser magro. careca, enfim, Então, qualquer coisa. né? Eu acho que hoje, se eu falo que é aquela junção. Eu acho que primeiro, nem falo que todo mundo seja feliz, mas que tenha respeito. Porque eu acho que se eu tivesse respeito, eu acho que
o mundo seria um pouquinho melhor. Eu falo quando eu falo, né, mais aberto, eu acho que respeito ele teria que ser lei. Aí, o problema é que né? Por, Alguns descumprem né? ela. Porém, Mas eu acho que se houvesse mais respeito com tudo, não falo nem, eu falo até hoje vindo para micro, até na nossa área não acho que tem, respeito por si, é o respeito. sabe? Eu acho que se houvesse mais respeito isso para tudo, todo mundo seria mais feliz ao seu modo, né? Todo mundo teria um pouquinho, acho que de senso com todo mundo. Não entendo, mas eu respeito. Então, assim, você tendo esse olhar, esse sonho, né? Vamos falar que é um sonho em que as pessoas sejam respeitadas porque elas são, para que elas se tornem felizes, né? São e também o desejam, né? E, então, assim, seria uma oportunidade para quem conhece o Roberto Batista, o Lelê, o tio Rô, que possa, né, se está passando por essa dificuldade, eu tenho um filho homossexual, uma filha homossexual, não sei como lidar com isso, não estou conseguindo aceitar, porque isso é natural. É natural. É natural a gente aceitar ou estar confuso, né? Educar é muito difícil. É muito difícil, sim. Então, os conflitos existem, né, para os educadores. Então, existe uma porta aberta para quem quer conversar com você sobre isso e realizar o seu sonho, que é transformar lares mais felizes. É isso? Sim, claro, sempre. Que da hora. Contem com o tio Rô, que o tio Rô não é só o tio Rô, vem o Roberto, antes de tudo, né? A gente é pronto para conversar. Eu acho que a gente é muito aberto a isso, né? Como eu falei, o Roberto, que era tímido, passou. Hoje sou eu, né? Eu acho que não é me falando que eu sou melhor que todo mundo, mas é muito difícil me tirar do sério. Eu acho que é que ninguém nunca me viu fora. Mais ou menos. Nunca me viu. Não. Não, talvez não, né? Uma vez bravo, fiquei assim, fiquei com medo, eu vou embora. Falei, eu tô indo, gente. É aquela coisa que eu falo. É muito difícil me ver, né, dessa forma, tipo, bravo. Eu odeio isso, na verdade, também. Mas eu sou desta forma, mas eu acho que é porque eu não gosto dessa coisa de deixar pessoas tristes, de deixar chorando é uma coisa que eu odeio, né? No entanto, eu vou falar uma coisa aqui que falaram assim, você vai chorar. Eu falei, eu acho que vai ser meio difícil isso aí. Mas não é por isso, não. Eu sou muito chorão também, às vezes, né? Mas eu acho que se as pessoas, elas quiserem, né, chegar até mim, falar comigo para esses determinados assuntos, eu falo que o artista hoje, eles são pessoas antes de ser artistas, né? São artistas, são pessoas. São artistas, Nós são somos pessoas. uma coisa só, né? Sim, até isso. Né? Eu falo que a gente mesmo... Como é que parte no meio? Então, ou em 3 partes? Não dá, não dá. Então, a gente conversa muito aqui. Eu falo que essa é a coisa legal que a gente tem. É muito diálogo, muita conversa genuína, né, que a gente tem. Então, é muito bacana isso. Então, conversar é a melhor opinião, que às vezes ele também te conforta, né? E te deixa feliz, pelo menos, para resolver algumas coisas de boa. Tem um lado, né? Vamos seguir. Vamos seguir. E eles pensam, né, quando assim a gente procura trazer, né, as pessoas que a gente conhece, que é do mundo da micropigmentação, que é da Maggie Collor, é claro, até para que a gente tem um universo para atender, né? Com certeza. E que querem saber. Então, quando a gente fala, vamos lá falar, eles acham que eles têm que vir de Maggie Collor, né? Aí chega aqui e fala cada coisa. Aí fala, não é bem isso, não. É porque é exatamente isso aí, a vida como ela é. Né? A vida como já diz o quadro, né? A vida como ela é. E assim, Rô, eu fico muito feliz de poder ter trocado essa ideia com você. Acredito que todo mundo também que nos escutou também, sim, né? Tenha, assim, gostado da conversa, tenha se inspirado e podem contar com você. Sempre. Né? Seja o artista, não seja o artista, seja o amigo, seja quem for, pode contar contigo. Sim, sempre eu falo que acho que eu falo que a minha missão hoje eu falo que às vezes eu sinto em mim, não vou falar, sendo sincero,
a gente nasce não é só para você mesmo, a gente nasce também às vezes para ajudar o outro. Ah, E total, muitas vezes né? uma palavrinha lá já ajuda bastante. Então, tenha conexão com o tio Rô. O tio Rô tá aqui para conversar, né? Para a gente trocar ideia não só de micropigmentação, né? Mas da vida pessoal, né? Não vou falar que eu sou experiente, tenho apenas 41 anos. Só, gente, é um pó. É antes, é de Minotauro. Olha só. Então, mas a gente tem alguma experiência e dá pra gente conversar e trocar ideia. Então, está livre aí pra vir falar comigo, pra gente trocar essa ideia, sempre. E eu vou te dar aqui um presente Olha! que a gente sempre, né, tem aqui, para você ter mais energia, para você ter, né, ainda mais entusiasmo, que a bolsinha para você andar por aí, Olha! uma bolsinha do Healthy, do My Color Adoro. Healthy, e também os nossos suplementos, claro. Um para os seus belos maravilhosos, Bastante, né? A gente tem é bastante isso. cabelo. E o outro para você correr, Mas dar volta na Vila Alpina inteira. pra quem conhece também o outro lado da vida pessoal do tio Rô, eu gosto bastante de correr. Tá certo que agora eu preciso, mas eu preciso voltar a correr. Eu já tô usando há um tempo, né? Os dois. Então, vou falar que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque quando eu volto a correr, eu já tenho minha própria energia natural, né? Eu já sou meio doido, que às vezes em uma semana eu já tô fazendo 20 quilômetros. Doido. E eu usando, que a gente já tá usando já desde quando? Ano passado? Desde o ano passado que já tem, né? Final do ano, né? É, do final do ano que chegou. E eu fui voltar a correr e eu tomei. Eu falei, peraí que eu vou ser um influencer. O que eu senti? No que tem cafeína, né? Ele me deu muito mais energia para eu correr. Eu falei, meu Deus, no entanto falaram assim, vou dedar mesmo. Falaram assim, não deixa o Roberto não tomar cafeína. Se ele é assim todo dia, imagina ele tomando cafeína. Tomou um dia, não parava mais. Não, amanhã não. Amanhã não pode. Então, o cafeína ele me deu, sim, mais energia para eu correr. E aí eu tive que me autossegurar mais ainda para eu não fazer muito mais do que eu corro normalmente, né? O que faz, né, pro cabelo, pra pele, pra unha, eu falo que ele ajudou muito. Não pro cabelo, porque o cabelo já faz anos que o tio Rô não gosta muito do cabelo. Mas, pra pele, igual, eu vou muito pra, né, vou pra praia, vou pra algum outro lugar e acabo queimando. Antigamente, antes de eu utilizar, né, o suplemento, minha pele, eu ficava aí uns 2, 3 meses sem descascar, né? Sem sair a pele por um bom tempo. Agora já tá saindo. Em 2 semanas ele já tá começando a despelar. Então o que eu senti? Que ele vai renovando muito melhor a pele, sabe? Então foi muito bacana. A unha tá crescendo bastante. Vocês estão vendo que eu tô toda hora aqui, mas eu tô escondendo. Mas foi muito para fortalecer tanto melhorar o aspecto da pele para a unha, foi muito bacana. Foi muito legal. Então, esse aqui é o testemunho do tio Aí Rô. é para incrementar o seu estoque. É para incrementar meu estoque. Muito obrigado. Estoque. Então, E que você traga assim, né? Que aí dentro possa colocar o pozinho do tio Rô e que todas as pessoas se contagiem com a sua energia, com a sua habilidade, né? De fazer um ambiente alegre e que a gente conte sempre com você. Nós aqui da My Color, os nossos artistas, seus amigos, seus familiares e a gente como amigo. Então é um prazer muito grande poder ter essa oportunidade. sim, prazer é todo meu. Não só participar do quadro, mas participar da vida em si. Né? Eu acho que de todo mundo e sua também. Participar do quadro também e levar essa minha história, eu acho que quase ninguém sabe, né? Agora Para todo monte mundo. de gente vai Agora saber. um monte de gente vai saber. E você é gay. É isso. Então, muito obrigado, né? Eu acho que por isso, não só por me convidar a trazer a minha história, mas pela nossa amizade que a gente tem há bastante tempo. Que assim seja sempre. Sempre. Meu amigo, te amo. Um beijo. Te amo. Um super beijo para você também que nos acompanhou. Compartilha, porque a história é muito legal e muito digna. Um super beijo. Até mais.